Conexões por aí, começando mais um podcast por aqui. Hoje nós estamos gravando aqui nos Estúdios Brother, um grande parceiro do nosso Conexões por aí. E nós vamos falar sobre as conexões que a vida nos dá. Nós vamos falar sobre negócios, sobre carreira, maternidade, relacionamentos, tudo de uma forma leve, tranquila e saudável para nossas conexões. E falando em conexões, hoje eu vou trazer uma mulher encantadora. E de verdade, a gente se conectou assim na primeira mensagem pelo WhatsApp. Parece que a gente já se conhece há anos. Já tivemos conversas muito agradáveis e nós estamos aqui hoje para podicar. Eu quero que vocês conheçam essa encantadora mulher. E ela vai falar um pouquinho para nós sobre alimentações saudáveis, bebidas funcionais. Nós vamos entender tudo o que é isso e como que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Tudo bem, Eunice? Encantadora é você. Bom dia. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui, tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer, né, conversar com uma pessoa assim tão animada, tão de bem com a vida, tão espontânea como você. É gostoso conhecer pessoas como você, viu? Obrigada. E é recíproco, viu? Sim. De verdade, assim, a gente se conectou muito fácil, né? Muito rápido. Mandamos mensagem assim de amigas de anos, não é verdade? Exatamente. Já se confidenciamos, já falamos de negócios, não é verdade? Sim, isso mesmo. E até surgiu uma parceria gigante entre nós. Não só de negócio, mas de vida também, né? Nos encontramos num momento assim ideal, né? Para ambas. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Gente, a Eunice Moradi, ela é fundadora da Nice Fit Food, aqui de Bauru, fica no bairro do Redentor, né? O espaço dela. E ela vai contar para a gente como é que surgiu isso, Nice. Eu quero saber o que te trouxe até aqui e por que você resolveu abrir um espaço de alimentação saudável. Sim, na verdade, eu sou formada em educação física, né? Nem vou contar quanto tempo para não revelar a minha idade. Brincadeira, quase 30 anos, né? A minha primeira formação foi educação física e, em seguida, eu fiz pedagogia. E depois, para me especializar, eu fiz uma pós em grupos especiais com ênfase em alimentação saudável, esportiva e saudável, né? Então, eu sempre gostei muito disso, tanto da atividade física como da alimentação saudável, porque eu acho que é vida, né? Você tem que cuidar do seu corpo. Seu corpo é o que te faz, né, ficar vivo, é o templo do Espírito Santo, e, enfim, você tem que ter esse cuidado com o seu corpo. E eu observei que muitas pessoas não têm, inclusive eu, em um certo tempo, por uma questão de saúde, né, porque a mente da gente, ela ela direciona muitas coisas na vida da gente. Então, por uma questão de saúde, eu também me descuidei do meu corpo, né? Não sei se cabe a palavra descuido, porém, às vezes, a gente se perde um pouco nessa questão do que é saudável, do que não é, né, dos parâmetros que a gente tem para ter uma vida legal, saudável, uma vida boa. Então, em um dado momento da minha vida, por uma questão de ter uma filha solo, né, eu tive que fazer a opção de prestar um concurso público, ingressar na carreira pública, né? Trabalhei 22 anos para o governo do estado de São Paulo, numa função muito interessante, porém muito desgastante, né? E, com isso, adquiri vários quilos, né? E, enquanto profissional de educação física, isso foi muito pesado para mim, porque eu não me sentia à vontade para trabalhar com isso. E o que era e é ainda a minha paixão, atividade física, alimentação saudável, tudo isso, eu sou apaixonada por isso, entendeu? E acredito que a vida a gente precisa de paixão para fazer as coisas na vida. É verdade. Né? Então, me deparei com isso e, num dado momento, depois de muita relutância, é a palavra certa, eu resolvi fazer uma bariátrica, né? Depois de 4 anos de idas ao médico e tentando dizer que não, ele me convenceu. Falou, ou você vai fazer agora, ou você não vai fazer mais. Eu não faço mais. Daí eu fiz essa cirurgia. E ela foi muito difícil para mim, porque eu contraí uma bactéria dentro do centro cirúrgico e a minha recuperação foi muito lenta, né? Então, teve vários momentos na minha vida para eu chegar até aqui.
né? E depois de 2 anos que eu tinha feito a bariátrica, eu percebi, porque a bariátrica ela é cheia de ciclos, de momentos, entendeu? Uhum. E eu percebi que eu precisava usar aquilo que eu tinha adquirido de conhecimento em benefício próprio, para que também eu pudesse ajudar outras pessoas, né? E aí eu comecei a procurar algumas coisas para fazer por mim mesma. Porque você faz uma bariátrica, isso não significa que você vai ficar bem o resto da sua vida. Pelo contrário, porque você continua com a compulsão alimentar, você continua com o desejo na comida, você continua com várias coisas que te levaram até ali, entendeu? Então, que você tem que trabalhar, ser trabalhado em você. E aí eu fui buscar isso. E eu queria uma coisa prática, porém efetiva, que desse um resultado e que me trouxesse. Porque o que acontece? Quando você faz uma cirurgia dessa, infelizmente, você tem muitas faltas no seu organismo, de vitaminas, de proteínas, de um monte de coisa. E eu encontrei essa alimentação, né? Depois de 2 anos da minha bária, eu comecei a fazer uso dessa alimentação, uma coisa que eu já conhecia, porém não fazia uso, e que me levou a conservar o meu peso, a ficar no peso que eu quero, a ter uma vida saudável mesmo, de uma alimentação que me proporciona isso, de eu ficar bem. Porque a bariátrica tem isso, às vezes você fica fraco ou às vezes você retorna, começa novamente a adquirir peso, a ficar descontente, a ter as mesmas depressões que você tinha antes de fazer. Então, foi por isso que eu fui por esse caminho, até que eu conseguisse hoje, né, há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, realizar esse sonho de abrir um espaço que pudesse realmente ser um norte para as pessoas que estão nessa trilha, porque eu acredito nisso. Eu acho que, às vezes, um caminho ele pode ser encurtado, entendeu? Sim. Porque nem todo mundo que fez a bariátrica ou que está procurando uma maneira de se manter no peso, de ter uma vida mais saudável, precisa trilhar esse caminho todo que eu trilhei desde que eu comecei a adquirir peso e depois tive a consciência e a depressão profunda por isso, e depois a cirurgia, né? A cirurgia é uma... você pode fazer ou não. É uma decisão, é uma escolha, não é? Verdade. Então, tem um caminho que pode ser encurtado, eu acredito nisso. E acredito também que por tudo que eu trilhei, que eu posso ajudar pessoas a encurtar esse caminho e a chegar num ponto como eu cheguei, de satisfação com o meu corpo. Entendeu? Que bonito você falar isso. Eu achei tão interessante, porque, às vezes, a pessoa pensa, vou fazer a bariátrica, acabou meus problemas, né? Eu vou renascer, outra pessoa, já não tenho mais essa compulsão, já não tenho mais nada. E você tocar nesse ponto é muito esclarecedor. E você uma vez conversou comigo que você sentia também a necessidade de acompanhamento após a bariátrica. Depois tem aquele tempo que os médicos acompanham, né, no programa, e depois você sentiu a falta desse apoio, né, de alimentação, de instrução. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque o seu espaço é acolhedor. Eu já fui lá no espaço, amo, já virei fã, e ele é muito acolhedor. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como você chegou nesse conceito assim de acolher a pessoa bariátrica. Ela é o seu principal público hoje, assim, o seu projeto é focado em acolhimento dessas bariátricas, é o principal hoje, ou isso também é um a mais que o espaço tem? Como que é isso? Na verdade, essa parte de acolhedor, né, é o principal motivo de eu estar lá, sabe? Eu não tenho prazer maior do que uma pessoa chegar ali e dizer assim, puxa, que ambiente gostoso, que lugar agradável, como é gostoso estar aqui. Isso é grande dentro de mim, entendeu? Porque o meu objetivo maior é esse, é individualizar mesmo atendimento e ter uma pessoa que se sinta bem, se sinta satisfeita ali dentro, né? Eu estaria mentindo para você se eu falasse que o meu foco não é as pessoas que fazem bari. Por quê? Né? Eu atendo, óbvio, eu atendo todas as pessoas, não existe isso. A pessoa que está precisando, a pessoa que está querendo, a pessoa que está indecisa se vai fazer uma cirurgia ou não, atendo bastante gente assim. Mas, assim, por ter sentido na pele, entendeu? Porque eu senti na pele
essa solidão da Bari, é solitário a Bari, tá? Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, sim, tá? Sim. Nada em relação aos profissionais que trabalham com isso, Sim. porque eles alcançam o objetivo deles, que certo. são os laudos. Tá? A gente tem todos os laudos, a psicóloga, a nutricionista, o próprio endocrinologista, né? o anestesista, enfim, todos eles alcançam um objetivo dele, que é fazer a cirurgia. Então, falo para você que o antes da bariátrica é muito bom, é de pessoa para pessoa, porque você tem que estar bem, né? Você tem que ter essa consciência. Eu conheço muita gente que não faz o pré bem feito, sim. que não passa pela psicóloga como deveria, entendeu? Porque é muito forte o que você, né? Como você vai encarar tudo isso, porque é uma cirurgia invasiva realmente, entendeu? É uma mudança radical na sua vida. Uhum. Então, ela tem esse lado assim de solitário mesmo. Todo mundo que faz, no primeiro momento, tem um arrependimento muito grande por ter feito. Pela entendeu? recuperação, você diz? Pela recuperação, por ser muito radical. Você está comendo, de repente você para de comer, você não pode comer, você tem vontade. No começo, você muda assim, você não tem tanta vontade da comida. Depois, a sua vontade vai comendo, vai voltando, o seu gosto pelas coisas, o seu desejo por aquele alimento, tudo volta, entendeu? O seu paladar pode até mudar um pouquinho, mas volta, né? E aí você não sabe como proceder. Então, eu converso com muita gente, assim, né? Tanto ali dentro como no dia a dia, porque é aquela história da mulher grávida. Quando você está querendo ficar grávida, você vê, parece que toda mulher está grávida. Você anda na rua, todo mundo está grávida. Quando você faz bari, você encontra muitas pessoas que querem fazer ou que já fizeram a bari, entendeu? Porque é uma cirurgia que hoje ela é popular. Entre as pessoas. Sim. Não é só entre as mulheres, é entre as pessoas. E ficou muito mais acessível, né? Antes era muito difícil, né? Uma aprovação. Hoje os convênios cobrem essa cirurgia, né? Sim, sim. Então ficou muito mais acessível para as pessoas. É uma cirurgia que ela tem lá as suas vantagens, os seus efeitos, né? Eu costumo dizer para as minhas clientes que estão em dúvida, pega uma balancinha e pesa mesmo os prós e os contras. Pensa com carinho. Se você não conseguir na cabeça, anota, né? E pensa muito bem sobre isso, porque é uma cirurgia grande. Ela vai ter uma mudança sua vida vai mudar radicalmente, de fato, entendeu? E se você não souber usar isso a seu favor, você pode fazer a cirurgia e depois ter a mesma situação dali um tempo, né? Volta a engordar. Volta a engordar tudo. Exatamente. E a frustração, você imagina a frustração? Eu imagino. Você faz uma cirurgia dessa e você não consegue conservar o seu peso, é muito triste, fala a verdade. E ainda assim você passa mal. Sim. Porque você vai comer muito e você vai passar muito mal. Entendeu? Isso é real. Isso é real. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, desculpa, o meu foco o meu trabalho, meu objetivo mesmo, meu sonho é trabalhar com essas pessoas mesmo, para facilitar, né, quando fizer a cirurgia, esse caminho, porque quando você tem o ciclo, então vamos supor que em 2 anos você tem a lua de mel da bari, né? Você fica 2 anos emagrecendo. É cíclico. Você para um pouquinho, depois você emagrece muito, aí a pessoa fala, ai, você está muito magra. Quando você não emagrece, ai, você fez mesmo. Tem toda uma, né? As pessoas parecem que às vezes tem frase pronta para te deixar para baixo. E em todos os ciclos, né? É antes da cirurgia, durante, depois, sempre tem esses comentários, né? E uns comentários que, se você for analisar, você está sensível. Sensível, com certeza. Você fez uma cirurgia grande, você está num momento difícil, né? Infelizmente, tem essa coisa de você tem que estar, a mulher em especial, o homem também, mas muito mais a mulher, sejamos sinceras, né? Sim. Ela precisa estar bonita, ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa ser bem-sucedida no trabalho, né? Ela tem que pôr uma roupa que caia bem. As próprias mulheres olham para as outras falando, nossa, mas essa roupa, entendeu? Para uma pessoa que tem né, alguns quilos a mais, enfim. Quer dizer, é muito triste tudo isso, né? Muito triste. E o programa Conexões por Aí fala exatamente dessas conexões, desses presentes. E a Anice foi um presente na minha vida, e eu vou explicar por quê. Eu estou nesse momento, quando nós nos conhecemos, ela foi indicação de 2 grandes amigos meus,
e falou, olha, liga para ela, fala com ela que ela é muito boa, tal. Liguei, mandei mensagem, ela me respondeu prontamente, marcamos de conversar. E eu estou nesse processo de decisão, faço ou não faço? Por quê? Meu médico indicou a bariátrica por conta da minha condição de saúde, né? Diabetes muito alta, hipertensão. E assim, aquela decisão, faço ou não faço? Eu tenho uma criança pequena, como é que vai ser? E aí eu encontrei com a Anice, nós conversamos, expliquei tudo para ela e ela me apresentou o programa. Esse programa que ela está falando de incentivo ao emagrecimento. E ela falou uma coisa que assim tocou meu coração. Olha, exatamente como ela disse, eu não sou contra a bariátrica, tem médicos muito bons, tem equipes muito boas em Bauru. Mas se você quiser tentar mais uma opção antes de decidir, e me apresentou o programa. E nós estamos aqui, né? Hoje a gente vai iniciar. Era para ser iniciado semana passada, vocês que acompanharam os stories, mas a Anice gentilmente esperou passar, né, a minha semana de luto, aquele momento que eu estava, e hoje nós vamos dar aí o start desse programa. Então eu quero que vocês acompanhem nos stories tudo o que vai acontecer dia a dia, passo a passo, que eu vou explicando para vocês como que vai ser. Nisso, eu queria que você me falasse, para quem está ouvindo, o que são essas bebidas funcionais que você fala? O que são? Eu vejo que você trouxe aqui um drink. Como é que chama esse daqui? Happy Drink. Happy Drink, gente. Esse aqui se chama Happy Drink. Ela vai explicar o que contém aqui e o que essa bebida faz no seu corpo. Certo. Eu trabalho com as bebidas funcionais. Elas são grandes aliadas na perda de peso mesmo, tá? Antigamente eu achava que era para conservar. Ela tem... mas eu descobri em mim, porque, Selma, eu faço laboratório em mim, tá? Tudo que eu sirvo para o meu cliente, primeiro eu faço o protocolo em mim, tá? Perfeito. Porque... tudo bem que cada corpo é um corpo, cada pessoa vai, né, cada corpo vai se manifestar diferente do outro, né? A composição corporal é diferente, porém, eu posso falar do que eu vivi, da sensação que eu tive, de como foi para mim. E isso pode servir de exemplo. Pode ser que seja um pouco diferente para você, mas normalmente ele fica mais ou menos, ele se comporta mais ou menos do mesmo jeito, vamos colocar assim, né? Essa bebida... é uma bebida maravilhosa, tá? A gente usa o princípio dela, a gente usa o NRG, a bebida 1 é o NRG, ele nada mais é, em inglês, ele é energia, tá? Para te dar energia, né? Certo. Quantas vezes a gente está fazendo uma dieta, ou mesmo no dia a dia estressante da gente, que a gente se sente sem energia nenhuma, a gente acorda cansado. Sim. Né? Eu tenho um exemplo em casa que era meu marido. Meu marido acordava cansado, ele falava, parece que eu não dormia à noite. Parece que não dormiu. Ele começou a tomar o chá 1, ele toma todos os dias o chá 1 e ele já se sente bem, tá? Certo. O energia. O 2, a bebida 2 é o herbal. O herbal, ele é o queridinho. Por quê? Porque ele dá uma aceleradinha no nosso metabolismo, né? O que é sensacional. E elimina líquido, aquele inchaço que a gente tem normalmente. Em especial as mulheres, porque tem a parte hormonal. Certo. Né? Nessa bebida tem o CR7. O CR7 é um produto que o Cristiano Ronaldo toma. Ele faz propaganda. Se você entrar agora na página dele, ele aparece ele tomando esse CR7. produto. Ele é o garoto propaganda desse CR7. E esse CR7, ele também é sensacional, porque o que acontece? Para quem faz academia é muito bom, e para quem não faz também. Por quê? Porque ele repõe os eletrólitos do seu corpo. Então, ele vai repondo, né? Ele vai fazendo essa reposição no decorrer do dia. Então, você vai se sentindo bem com ele. E, por último, a gente tem um sachê, tá? De Liftoff, chama Liftoff, que a gente coloca também, que é o energético, para te dar realmente foco, para te dar disposição. Ele, inclusive, ele te dá disposição na academia, no trabalho, para namorar, por que não, né? Porque mulheres na minha idade também namoram, né? Sim. E às vezes não tem essa disposição, tá na pré-menopausa, está na menopausa. Gente, é uma delícia. Tem dificuldade. Muito gostoso. Muito bom. E de brinde, eu costumo falar, ele é muito saboroso. Muito saboroso. Tá? Ele é muito saboroso, Muito. ele é gostoso, é uma bebida. E nessa linha eu tenho várias bebidas. Inclusive o seu protocolo dessa semana eu alterno essa com um outro que chama...
Esqueci o nome agora, mas não tem problema. É uma outra bebida porque você me relatou que tem algumas dificuldades em relação ao seu intestino. Sim. Então, eu vou trabalhar com as fibras, né? Na outra tem as fibras, para a gente poder regularizar isso também. Inclusive, eu coloquei nelas a fibra de limão, para te trazer para melhorar a sua imunidade, considerando que está mais friozinho, que a tendência é a gente ficar um pouquinho mais resfriado. Então a gente trabalha assim, personalizado mesmo. O que eu faço aquela avaliação de bioimpedância, né? Nela eu descubro algumas coisas, né? Eu consigo fazer alguns diagnósticos daquilo que você, né, está precisando, e a gente trabalha com foco para poder realmente dar início a uma alimentação, uma reeducação alimentar. A ideia é, em 90 dias, eu fazer essa reeducação, para que você não só diminua, né, o peso, a gordura corporal, melhore a sua massa muscular, mas também mantenha isso, porque não adianta a gente emagrecer e depois a gente ficar nesse efeito sanfona, que Sim. é tão comum. E é frustrante, né? Além de fazer mal à saúde, é muito frustrante você perder, porque eu, pelo menos, tenho uma facilidade enorme de ganhar peso, né? Para perder é muito difícil, mas ganhar é muito fácil. Então, é frustrante mesmo. E assim, Nice, é muito bom. Desde que a gente conversou, eu já me encantei pelos produtos. Para você ver, você melhora a questão do intestino, concentração, energia, né? Tudo num alimento que é assim prático, você pode levar para qualquer lugar. Hoje ela fez aqui no copo, mas você pode colocar numa garrafa, por exemplo. Na verdade, levar... eu vendo os kits, né, para a pessoa fazer uma desintoxicação por 6 dias, tá? Ele vem, eu entrego. Eu tenho um ali, eu entrego todos os produtos, você mesmo prepara na sua casa, entendeu? Interessante que seja bem gelado, não sei se você observou que ele está bem gelado, uma ele delícia. Fica mais saboroso. Uma delícia. Né? Então, você passa por esse protocolo e nesse protocolo é muito interessante, você vai perceber, você já vai desinchar, você já vai diminuir medida, na balança provavelmente vai dar uma certa redução, né? E a ideia é só desintoxicar para você começar a fazer um programa alimentar. Que legal. E esse tanto aqui tem o quê? Quantos ml? Essa aí tem 1 litro. 1 litro. Esse 1 litro é a dose do dia. A dose do dia. Você vai acrescentar mais 1 ou 2 de água, né, para o líquido te ajudar a eliminar líquido também. Perfeito. Tá? E esse daqui tem alguma contraindicação? Por exemplo, no meu caso, né, eu sou hipertensa e sou diabética. Como que funciona? Não, todos os nossos produtos são testados, tá? Eles são regularizados pela Anvisa, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente não presta atenção nisso, né? A gente pode fazer uma consulta deles, tá? Eles são naturais, então eles não têm contraindicação, não tem contraindicação para diabético, ele não tem açúcar. Eu esqueci de citar um detalhe muito legal dele. Eu tenho uma amiga que tinha uma dificuldade muito grande com refrigerante, ela diminuiu consideravelmente porque ele substitui, porque o Liftoff ele é efervescente. Entendi. E dá inclusive para você fazer com água com gás. Gente, e ele substitui também o desejo eu vou tomar mais. Fica à vontade. Eu trouxe para você. Uma delícia, uma delícia. Ele substitui também uma vontade de doce. Eu já fiz o teste do doce. Às vezes eu tô com bastante vontade de doce, né? E ele tira? Ele tira. Isso é muito importante, né? Não sei vocês, mas eu sou assim por doce. Até não sei se é por conta da diabetes, mas eu sou por doce. É uma loucura, assim, por doce absurda. Na verdade, a pessoa diabética, ela tem essa necessidade do doce, né? E, em contrapartida, também, o fato dela ingerir o doce aumenta a diabetes dela. É um ciclo, é um looping, né? Exato. E ele não tem, como eu falava, ele não tem contraindicação, essa bebida não tem contraindicação, tá? Todos os produtos são naturais. A única coisa que eu costumo dizer para o cliente, assim, se ele tem uma dificuldade de sono, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho um sono leve, tá? Eu durmo super bem hoje, durmo bem mesmo, mas eu tenho
se eu bobear, eu tenho insônia, entendeu? Entendi. Então, eu não tomo após as 16 horas. Isso eu tomo diariamente, todos os dias. Eu compro para mim e tomo, tá? Até para os serviços domésticos, para as coisas que eu tenho que fazer. Eu dou aula em academia, eu sou formada em educação física, eu dou aula em academia. Então, eu preciso dessa energia, sim. Então, eu tomo todos os dias. Eu não tomo depois das 16 horas para não ter o perigo de atrapalhar o meu sono. Entendi. Às vezes, eu tenho até alguma situação durante o dia que não tem nada a ver com isso e eu vou associar, né? Então, eu aconselho a pessoa que tem, né, que tem essa tendência, vamos colocar assim, a não tomar depois das 16 horas. Entendi. Porém, eu tenho clientes que tomam 8 horas da noite, se sentem super bem e dormem super bem. Então, não tem contraindicação para nada disso. Legal. Tá? Muito bom. Vi também que você, além das bebidas funcionais, você também oferece lá refeições mesmo, né? Inclusive congelados, né? São refeições, assim, muito assim... enche os olhos, gente, de verdade. Eu não experimentei todos ainda, mas, assim, tem pizza, tem lasanha, tem panqueca que eu vi, coxinha, tem até chocolate. Verdade. Me conta isso. Como é que você chegou nesse cardápio tão delicioso assim, com essa proposta de não alterar o peso? Como que foi isso aí? Isso, na verdade, eu sigo uma, né, uma linha, tá? Eu tenho um grupo de pessoas que fazem a mesma coisa. Então, o cardápio, na verdade, ele vem pronto. Lembra que no começo eu falei que eu optei por essa alimentação, por ela ser prática mesmo, tá? Acrescente a isso o prazer, tá? O prazer de cozinha eu sempre tive. A minha mãe era cozinheira, certo, tá? De formação. Eu sou descendente de libanês, quer dizer, a minha mãe cozinha árabe, assim, perfeitamente, né? Então, assim, sempre fomos bons de garfo também, tá? E eu queria alguma coisa prática, né? E eu sou sistemática, então eu gosto das coisas que eu possa fazer com segurança. Acredito que seja isso, tá? Então, essa alimentação eu consigo calcular direitinho tudo que eu estou te oferecendo, tá? Então, eu tenho as massas, né? As massas que eu faço lá no espaço e as que eu sirvo na marmitinha, vendo bem as marmitinhas, as pessoas gostam muito. Porque além dela ser sem farinha branca, tá? Ela tem uma quantidade exata de queijo para ela ficar com poucas calorias. O molho é artesanal de fato. Eu vou no lugar lá no Ceasa, compro a caixa de tomate, faço o molho em casa. Ele não tem nada de aditivo. É tomate, cenoura e manjericão o meu molho, tá? Faço questão de fazer isso. É um prazer, assim, na minha página tem lá a panela, o molho, porque aquilo é uma satisfação entregar uma coisa, um alimento realmente que eu tenho certeza que ele vai te fazer bem, tanto que quando eu entrego, eu abençoo para que de fato faça bem para a pessoa, entendeu? Porque isso é um desejo do meu coração, né? Que as pessoas se sintam realmente bem. Ele é de baixa caloria e ele tem um quezinho muito legal. Eu ponho uma colherada de engasguei aqui, de proteína isolada da soja, tá? Para poder ter essa sensação mesmo, para acrescentar saciedade para a pessoa. Então, quando você come um prato, tanto no meu espaço, como em casa, você sente que você fica satisfeita por muito mais tempo. É uma massa que te satisfaz, uma proteína que te satisfaz. E a ideia é essa. Inclusive, agora no inverno, tá? Eu acrescento um pouquinho da proteína. Por quê? Porque a gente tem aquela necessidade maior, a gente tem um pouquinho mais de fome. A gente tem mais fome, né? Então, eu acrescento um pouquinho mais de proteína para poder ter essa quantidade para a pessoa poder ficar realmente satisfeita e conseguir fazer essa reeducação alimentar. Eu nem costumo falar dieta, essa reeducação alimentar e atingir a meta dela de peso, tá? Gente, quanto capricho, né? Quanto amor. E você fala assim, a gente consegue perceber o amor que você coloca nesse projeto, né? Você cuida realmente das pessoas como se fosse para você, para sua família mesmo. E isso eu falo assim de verdade. Isso dá para transparecer lá no espaço. É coisa muito gostosa de você chegar assim, você se sente realmente em casa, muito acolhida. Nícia, além de você
servir ali no espaço, você também faz entregas. Vocês fazem entregas, certo? É por onde? É o iFood ou é pelo celular? Como que faz a entrega? Pelo celular, o iFood, pela minha linha de trabalho, eu não posso trabalhar com ele, tá? Então, a gente faz as entregas mesmo. Você entra em contato, o cardápio está no WhatsApp, no meu WhatsApp. Então, você entra em contato e a gente entrega os kits. As entregas são de kits, tá? Certo. Eu tenho kits de pudim proteico, eu tenho kit de lasanha, de espaguete, de panqueca, tá? Tanto de frango como de carne. Detalhe, a carne é patinho para ser leve, né? Moidinha 2 vezes, bem feitinha, sem sal, mas você não sente essa diferença, tá? Porque saboroso mesmo, eu né? uso bastante salsinha para substituir aquela vontade do sal. E eu tenho os bolos de pote, que são maravilhosos. Eu tenho pão de mel proteico, que é muito gostoso. Eu tenho, como você disse, a barra de chocolate. Então, são vários, fora os kits de bebida funcional, né? As pizzas doce e salgada, né? Que substitui também aquela vontade de pizza e também aquela vontade de doce. Você não fica em nada devendo para aquela que você come fora, não que eu seja contra, lógico, de vez em quando a gente vai e come, mas você pode substituir. Eu costumo falar, Selma, para as minhas clientes, que a gente começa a pensar sobre alimentação, ter consciência de alimentação e começa a fazer trocas inteligentes. Esse é o grande segredo do sucesso que eu estou revelando aqui, né? Ao vivo e a coisa. Você fazer trocas inteligentes, entendeu? Né? Quando você começa a fazer essas trocas, faz muita diferença na sua vida, entendeu? Não só no seu corpo, na sua aparência, como no seu dia a dia mesmo, em questão de saúde. Fica mais leve, né? Com certeza. Não vira uma prisão, né? Vira algo gostoso de se fazer, né? Essa gostoso é a e ideia. necessário. Isso, que conversa deliciosa, viu? Espero que você tenha muito sucesso, tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que o seu espaço acolha mais pessoas, né? Se você que está assistindo conhece alguém nessa necessidade, né? Ou que já fez a bariátrica, ou que já está pensando em fazer, ou você que quer fazer a manutenção do seu peso mesmo, né? Conheça um espaço, é muito legal, converse com ela que ela vai te dar todo o apoio, eu tenho certeza. Vou deixar todos os contatos, as redes sociais dela, para que vocês entrem em contato. Para a gente terminar, eu queria que você deixasse um recado da Anice, né? Para o que tiver no seu coração, não só para as pessoas aí que estão nessa indecisão, mas na vida toda, como um todo. Então, essa câmera é sua, fique à vontade. Maravilha. Então, eu gostaria de falar para as pessoas, né, que realmente é uma concretização de um sonho, né? Esse meu projeto, né? Esse novo projeto que eu estou realizando, né? A minha ideia verdadeiramente é ajudar pessoas, assim como, né? Eu fui ajudada, fui sim, né? Então eu quero que pessoas tenham essa oportunidade real de ficarem de bem consigo mesmas, né? De se amarem. Isso é muito gostoso, né? Independente da fase que você está passando, da idade que você tenha, mas assim, que você tenha saúde, disposição para fazer as coisas que você quer fazer, para brincar com seus filhos, né? Para poder sair com seu marido, para poder viajar, para fazer as coisas que realmente têm valor, porque a gente vai mudando a vida e a gente vai mudando os valores também, não é verdade? Então, assim, a minha ideia é essa, né? Trazer pessoas para fazer um trabalho, né, que realmente elas se sintam bem, que elas sejam felizes, que sejam abençoadas, que a vida faça sentido, né? Que elas possam realmente ficar de bem com o espelho. Isso é uma coisa que foi muito difícil para mim quando eu me olhava e não me via, né? E hoje, com todas as rugas, todas as marcas de expressão, eu consigo olhar para mim e ficar feliz com o que eu vejo, entendeu? Eu acho que eu sou uma pessoa saudável, eu sou disposta, eu sou feliz, eu me sinto muito abençoada, eu sou abençoada de estar aqui hoje, abençoada de poder passar essa mensagem, né? E eu queria compartilhar isso com as pessoas, dividir realmente, porque eu acho que o que sair de mim não vai faltar para mim, pelo contrário, vai acrescentar para o outro, entendeu? Então, esse é meu objetivo de vida daqui para frente. E digo mais, se eu morrer amanhã, não pretendo, tá? Mas se eu morrer amanhã, eu vou morrer muito feliz por estar aqui, por poder passar essa mensagem para as pessoas.
Que coisa linda. E nós agradecemos, viu? Agradecemos esse sentimento, essa sua disposição. Não é todo mundo que tem essa disposição de ajudar o outro. Então, muito obrigada mesmo. Deus te abençoe grandemente. Nossa. A tudo que você fizer, que ele seja assim multiplicado e abençoado, viu? E volte todas as vezes que quiser. Com certeza. Nós vamos voltar para falar do resultado aí do meu desafio, né? Como é que foi, nós vamos conversar sobre isso e você acompanha aí no dia a dia que eu vou colocando tudo. Obrigada mesmo, viu, Nice? Muito obrigada, eu que agradeço. Você que ficou até o final aqui, o Conexões por Aí está terminando, mas olha, não esqueça de compartilhar esse vídeo, ative as notificações, siga o canal, nos ajude a crescer, porque a gente crescendo, a gente ajuda mais pessoas também. Até o próximo episódio.